Os moabitas eram um povo descendente de Moabe, o filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas e às vezes conseguiram conviver amigavelmente com eles ao longo da história. No entanto, em muitas outras ocasiões, os moabitas foram ferozes inimigos dos israelitas. Neste vídeo, você mergulhará na história dos moabitas e compreenderá o que ocorreu com este povo antigo. Moabe foi filho de Ló, nascido de um relacionamento incestuoso com sua filha mais velha. Além de Moabe, Ló também foi pai de Ben-Ami, o ancestral dos amonitas, através de outro relacionamento incestuoso com sua filha mais nova. Esse comportamento imoral dentro da família de Ló, mais tarde, foi espelhado na imoralidade entre os israelitas e as filhas de Moabe, como relatado no capítulo 25 de Números. O significado do nome Moabe é incerto, embora alguns estudiosos sugiram que possa significar do meu pai. No entanto, isso permanece especulativo, pois não há evidências concretas sobre a origem e etimologia desse nome. A partir do texto no capítulo 19 de Gênesis, toda vez que o nome Moabe aparece na Bíblia, refere-se não a um indivíduo, mas ao território e ao povo de Moabe, ou seja, os moabitas. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, se ainda não o fez. Quanto à terra de Moabe, ela estava situada em um planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A região moabita era propícia à agricultura, especialmente o cultivo de grãos, uvas e criação de ovelhas, que desempenhavam um papel significativo na economia de Moabe. O tamanho da terra de Moabe variava dependendo das circunstâncias históricas e políticas de seu povo. Geralmente, a fronteira sul de Moabe se estendia até o Vale do Zered, enquanto a fronteira norte ia desde o rio Arnon até uma fronteira incerta. É muito provável que a região tenha sido habitada desde cedo, e os descendentes de Moabe se casaram com a população local, eventualmente tornando-se o povo dominante da região. Portanto, Moabe era um reino bem organizado, com uma economia estruturada e grandes construções. Além disso, pequenas fortalezas foram estrategicamente posicionadas ao longo de suas fronteiras. A Bíblia Sagrada menciona várias cidades e vilarejos do povo moabita, indicando sua considerável prosperidade por um longo período. Eles conseguiram se espalhar pelo Planalto e até conquistar vários povos ao norte. Na Bíblia, os moabitas também aparecem intimamente associados aos amonitas, seus parentes mais próximos. Na época do êxodo dos israelitas do Egito, os moabitas já eram reconhecidos como um povo poderoso. Sua religião se assemelhava ao paganismo cananeu, envolvendo vários rituais impuros em celebração à natureza e à fertilidade, com devoção à divindade Quemos. A fertilidade parece ser importante entre todas as divindades adoradas pelos moabitas, mas aparentemente o principal era o deus da guerra, sem dúvida a divindade nacional dos moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e gado a esta divindade, e também praticavam sacrifícios humanos como oferendas ao seu deus. A relação entre os israelitas e os moabitas é registrada em diversos trechos da Bíblia. A Bíblia fala de períodos de convivência amigável e de intercâmbio econômico e cultural entre os dois povos. Em uma ocasião, Moisés foi impedido pelo Senhor de atacar esse povo. No entanto, os moabitas, assim como os amonitas, foram severamente repreendidos por Deus por se levantarem contra Israel. Eles não foram hospitaleiros aos israelitas quando estes saíram do Egito. Além disso, Balaque, o rei moabita, até mesmo contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Quando os israelitas acamparam nas planícies de Moabe, antes de atravessar o Jordão, eles se envolveram em comportamento imoral com mulheres moabitas e midianitas e participaram de sua idolatria.
Por causa de tudo isso, foi ordenado que fossem excluídos da congregação de Israel. A Bíblia também afirma que quando Moisés morreu, ele foi enterrado em um lugar desconhecido na terra de Moabe. Durante o período dos juízes de Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas por causa de sua desobediência. Essa opressão moabita durou 18 anos sob o domínio do rei Eglon, até que Deus levantou um homem canhoto para libertar seu povo. Foi também durante o período dos juízes que Elimeleque e Noemi migraram com sua família para Moabe. E então seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Quando Elimeleque e seus filhos morreram, Noemi e a moabita Rute foram para Belém. Pela fé, Rute, a moabita, foi contada entre a tribo de Judá. Isso ocorreu porque Rute acabou se casando com Boaz e tornou-se uma ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia em Israel, Saul lutou e derrotou os moabitas em suas campanhas militares. E quando Davi precisou viver como fugitivo, ele enviou seus pais para Moabe. Mais tarde, o próprio rei Davi também subjugou os moabitas. Quando o reino de Israel se dividiu após a morte de Salomão, os moabitas conseguiram alcançar a independência. No entanto, pouco depois, durante o reinado de Onri, pai de Acabe, Moabe foi novamente subjugada por Israel. Mas após a morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram novamente e conseguiram se libertar do jugo de Israel. Pouco depois, o rei Jeorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom formaram uma coalizão para atacar os moabitas. No entanto, o ato perverso do rei moabita, que levou ao sacrifício de seu próprio filho, resultou na retirada do favor divino e na falha da coalizão em derrotar Moabe. O sacrifício de seu próprio filho fez com que a ofensiva fosse abortada. Mais tarde, foi a vez dos moabitas, amonitas e edomitas formarem uma confederação para atacar Judá. No entanto, surgiu confusão entre eles, levando à autodestruição, frustrando os planos de ataque. O reino de Israel também sofreu muitas vezes com invasores moabitas, como no final dos dias do profeta Eliseu, no meio do século 8 a.C. Os moabitas foram subjugados pelos assírios e Moabe se tornou tributário do grande império assírio. Após a queda da Síria, os moabitas aparecem na narrativa bíblica entre o exército que entrou em Judá durante o reinado de Joaquim. No entanto, não demorou muito para que os moabitas participassem de uma conspiração contra a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor se levantou poderosamente contra eles, dominando-os mais uma vez. Mesmo após a queda do Império Babilônico, os moabitas permaneceram subordinados aos persas. No período pós-exílio, os moabitas ainda são mencionados como uma raça em fontes históricas. No entanto, eles foram gradualmente assimilados por grupos árabes. E tudo o que aconteceu contra Moabe, até sua destruição total, foi previsto pelos profetas do Senhor. Se você gostou de aprender sobre a história dos moabitas, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.